Segundo livro dos Reis, capítulo 11, do verso 17 ao 21, diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei, e o povo, para serem eles povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e dos da guarda vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Amém. Irmãos, deixe marcado a Segunda Reis, mas vamos para a Segunda Coríntios, ou melhor, Segunda Crônicas. É bem pertinho e é bem curtinho também. Segunda Crônicas, capítulo 23, do 16 ao 21. É que Segunda Crônicas tem o mesmo relato com uma informação a mais que nós vamos precisar. Segunda Crônicas, deixe marcado Segunda Reis, vá para Segunda Crônicas, depois de Reis vem Crônicas, o primeiro, Crônicas segundo, capítulo 23, do verso 16 ao 21, passagem é bem similar. Diz assim: Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois havia matado Atalia à espada. Amém. Voltemos então o texto para 2 Reis, capítulo 11. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade, mais uma vez reunidos, temos a Tua palavra para meditar, falar e ouvir a Tua palavra, mas todos nós desafiados a praticar a Tua palavra em nossas vidas. Portanto, ilumina os nossos corações e mentes para que compreendamos a Tua vontade e que possamos fazê-la também pelo poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós vimos semana passada o planejamento que Joiada, que era o sacerdote, casado com Jeozabete, que foi a tia de Joás, do pequeno Joás, que ela raptou da matança que Atalia estava matando todos os descendentes de Judá, descendência de Davi, a linhagem real de Davi. E a gente já falou muito por que essa mulher estava lá. Não vou repetir aqui para não tornar cansativo. Então, conseguiu livrar o pequeno Joás, escondeu junto com sua ama numa câmara da casa do Senhor, já que Joiada era o sacerdote que tinha acesso. E esse menino foi educado em todo o tempo, esses 6 anos, até completar 7 anos, certamente em toda a instrução
toda a verdade, preparando para o momento em que Atalia seria derribada, né? Uma conspiração foi planejada, e também toda a idolatria que ela instaurou no reino de Judá, toda a malignidade fosse também extirpada. Então isso foi planejado. Joiada passou para os capitães, os cários, passou para os levitas, grande número de levitas, mais ou menos 5 capitães, os nomes deles são citados em 2 Reis, 2 Crônicas, e também mais de 500 levitas. Seriam cada capitão de 100, então mais ou menos 500. Tem comentaristas que eles tinham à disposição 500 levitas que foram armados, eles não tinham armas, foram armados com as armas que tinham na casa do Senhor. Eram despojos de guerra e também armas às vezes usadas para cerimonial, né? Que se usava, enfim, tinha várias razões de ter armas na casa do Senhor. E cerimoniais, inclusive, de solenidade de coroação de reis e outras solenidades. Pois bem, tudo isso foi planejado e quando isso foi feito, no sábado, veja que curioso que o número 7 se repete aqui, a gente não tem misticismo, não tem superstição, mas Deus gosta de deixar suas marcas na história, né? Deixando algumas marcas, algumas assinaturas. Tudo começa com Jeozabete, que quer dizer a 7ª de Jeová. 7 anos depois, quando Joás estava com 7 anos, Joiada, que era o sacerdote que tinha criado ele juntamente com sua esposa, Jeozabete, apresenta o plano de destronar a rainha no sétimo dia da semana, numa festa importante. E, curiosamente, deu tudo certo. A rainha grita traição, traição, quando ela era traidora, né? Acusava os outros do que ela era, e ela foi morta. Bom, ali alguém poderia pensar, tá bom, vamos parar por aqui. Matamos o mal. Mas não pode parar. Quando você, como foi pregado hoje pelo presbítero Marcos, quando você tira uma roupa velha, você não pode ficar nu. Tem que botar uma roupa nova. Não se tira as coisas sem colocar outra. Então não se faz uma reforma tirando as coisas ruins sem colocar as coisas certas no lugar. Né? Hoje foi pregado muito bem essa palavra, né? Quando você deixa de mentir, passa a falar a verdade. Não apenas parar de mentir, mas agora passar a falar a verdade. Então esse é o processo de reforma que se deve passar em toda a reforma espiritual religiosa, e aqui está passando. Uma coisa foi feita, mas outras coisas importantes precisavam ser feitas para confirmar toda a reforma. E aqui a gente vê isso. Atalia foi derrotada, muito trabalho tinha sido planejado e executado, porém era necessário que essa reforma total da religião verdadeira, já vista, assim conhecida por alguns comentaristas, fosse instaurada, porque o que estava muitas vezes em voga lá em Judá por 9 anos, segundo o cálculo de um dos comentaristas que eu consultei, entre o esposo dela, né, que é Jeorão de Atalia, e o tempo de Atalia, foram 9 anos de inserção da falsa religião em Judá. 9 anos em que a adoração a Baal foi instaurada e a casa de Deus foi deixada de lado, foi dada ao esquecimento por imposição da corte, do reinado. A semente do mal tinha sido implantada dentro da corte davídica, né? Da linhagem davídica. Pois bem, isso parece uma coisa muito distante de nós, né? De fato, o contexto é bem distante. Porém, há muitos princípios nessa passagem que são absolutamente atuais para a nossa aplicação hoje. Absolutamente atuais. E nós queremos ver sobre o tema em confirmação do reino de Deus. Na semana passada nós vimos em defesa do reino de Deus. Foi feita a defesa do reino de Deus, mas precisava agora confirmar o reino de Deus com algumas reformas. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês, em confirmação do reino de Deus. Em primeiro lugar, é preciso realizar uma aliança pública de compromissos. Dê uma olhada, por favor, no versículo 17. Eu peço que você acompanhe comigo. O versículo 17 diz que Joiada, que é o sacerdote, fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo.
para serem eles o povo do Senhor. Por que que essa cerimônia era preciso? Uma cerimônia, primeiro, inclusive, de compromisso com Deus, do rei, do povo e do povo com Deus, todos eles com o Senhor. Porque 9 anos de idolatria tinha perdido todo o compromisso do Senhor. Toda a verdadeira religião tinha sido esquecida, aquela ensinada na lei de Moisés. Então era necessário novamente essa confirmação de votos, de compromissos, de juramentos, porque eles tinham pecado, eles tinham falhado, e isso era necessário. Veja que no texto correlato de 2 Crônicas, é curioso que o texto lá de 2 Crônicas diz que Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei. Ora, por que que lá em Crônicas não cita Deus? Porque Joiada representa Deus. Ele é o sacerdote, ele fez aliança entre Deus, o povo e o rei. Aqui é entre ele, o povo e o rei em Crônicas, né? Mas era necessário fazer isso. Joiada exercia então a representatividade de Deus, por isso ele representa Deus e faz essa aliança necessária. Veja, irmãos, nós temos um capítulo da nossa Confissão de Fé, o capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre isso, a necessidade de votos e compromissos e a necessidade de cumpri-los. Todos nós passamos por muitos votos. O primeiro e o mais importante é o nosso voto para com Deus. Quando você se batiza numa igreja, quando você diz que será fiel às Sagradas Escrituras, aos ensinamentos, à liderança da igreja, desde que elas sejam fiéis às Sagradas Escrituras, esses votos são importantíssimos. E não pense você que ele muitas vezes ele continua com toda a validade da nossa parte, porque muitas vezes nós, não da parte de Deus, sempre vai ser válido, mas da nossa parte, muitas vezes nós negligenciamos, deixamos de fazer muitas coisas importantes dos nossos votos e pode parecer que não vai afetar a gente, afeta sim. Por isso que é importante sempre renovar nosso compromisso com Deus e nós fazemos isso como na Santa Ceia que fizemos hoje. A Santa Ceia é um chamado à confirmação dos seus votos, a reafirmar que você é cristão e permanece cristão, crendo nas promessas benditas do Senhor, ainda que essas promessas façam de você quase que um extraterrestre na Terra. Né? Alguém diferente, que vive diferente, alguém que tem expectativa diferente, que deixa o mundo em certos aspectos. A gente não deixa o mundo para poder evangelizá-lo, mas passa a ser diferentes. Há uma marca na vida do cristão entre antes, como na história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida precisa mudar. E esse compromisso de mudança é contínuo. A gente precisa reafirmar os nossos votos a Deus, porque Deus não esquece dos nossos votos. Ele os cobrará. Mas também, e aqui eu quero fazer o link, com os votos outros. Nós fazemos vários votos outros, como casamento, por exemplo, que é outra instituição de Deus muito importante. E a gente não pode negligenciá-los, porque Deus que criou tanto a igreja quanto o casamento. Deus exige, nós estamos lendo no final do culto, Malaquias nos lembra isso, que Deus fica indignado quando homens, até mulheres, a gente pode dizer assim, naquele tempo os homens representavam, mas que tentam separar aquilo que Deus uniu. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então é preciso confirmar os votos e ter esse compromisso. Hoje, na classe Catecúmenos, esse foi o assunto, inclusive, né? A questão de confirmação de votos, de confessar publicamente que Jesus é o nosso Senhor. Confessar não só em palavras, mas em atitudes. E eu citarei 2 textos. O texto de Lucas 12, verso 8 e 9 diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante de Deus, confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então veja, o Senhor Jesus exige de nós que o confessemos publicamente, para que também nós sejamos confessados perante os anjos e perante Deus. Não é? Mas se negarmos, ele também, por sua vez, nos negará. E a gente precisa, de fato, reafirmar o nosso voto. Também um texto importante desta compreensão de fazer votos é o texto de Romanos 10, 9 e 10, que diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça. Perdão, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Veja que a Bíblia pede de nós que nós confessemos a Jesus Cristo, publicamente. Quando você vem numa igreja bíblica como esta, participa dos sacramentos, primeiro o sacramento que adentrando na igreja é o batismo, mas depois a Santa Ceia, que nós fazemos aqui mensalmente. Isso confirma que você continua crente e que não seja apenas ritual a sua confirmação, seja de vida ao sair lá fora, principalmente de vida ao sair lá fora. Eu encerro esse ponto dizendo que a gente não pode esquecer os nossos votos. Pelo contrário, tem que estar sempre lembrando. Votos com Deus, nós sempre lembramos na Santa Ceia, mas os votos também familiares, compromisso com a esposa, com o esposo, com os filhos, e por isso que também devemos fazer cultos em casa, lembrando os nossos votos familiares de compromisso, pedindo ajuda a Deus para que a gente seja fiel nesses votos. Daí porque é preciso também ter um culto em casa, para que a gente cumpra nossos votos para com Deus, pedindo força e graça. E os votos demais, com a profissão que você tem, com a cidadania que você vive. O cristão, ele é um cumpridor de votos, os votos corretos diante de Deus, sobretudo. Segundo lugar, irmãos, olhando o texto aqui, a gente já viu que eles realizaram uma cerimônia pública de aliança com Deus e com o povo. E o rei com o povo também. Veja aqui que o próprio povo fez aliança com o rei e o rei com o povo, porque eles tinham funções, o rei tinha funções e o povo também. Cada um tinha seu lado, e eles fizeram aliança entre si. Mas, em segundo lugar, em confirmação do reino de Deus, é preciso, versículo 18, parte A, destruir totalmente a idolatria. Dê uma olhada no versículo 18, a parte A apenas. E todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a matando os sacerdotes mataram. Em 2 Crônicas, o mesmo texto diz o seguinte: todo o povo foi para a casa de Baal, derribaram, despedaçaram, também mataram a esse Matã, o sacerdote, perante o altar de Baal. Olha, é uma coisa drástica, veja o contexto aqui, como eu disse, parece bem distante de nós, o contexto é distante de fato, mas a aplicação do princípio não é distante, daqui a pouco eu enfatizo isso. Veja que o povo tinha a rainha perversa, a maligna filha de Jezabel, e não é um xingamento, viu, gente? Era ela filha de Jezabel mesmo. Atalia, ela foi morta. Mas o trabalho de destruição da idolatria que ela implantou não tinha acabado. Havia um templo para Baal em Jerusalém, imagine isso, rivalizando com o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Havia um templo. Quando a gente lê 2 Crônicas 24:7, a gente que fez menção semana passada, diz assim 2 Crônicas 24:7, porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço a Baalins. Imagine. Pegou as coisas da casa do Senhor e usou na casa de Baal. Então, que coisa terrível. Então o povo agora, já que fez aliança com Deus, fez aliança com o rei, o povo partiu para a casa de Baal e derrubou totalmente a casa de Baal. Precisava essa ênfase, né, na reforma, destruir o que é errado. Até o Matã, ele foi morto no próprio altar de Baal, junto ao altar de Baal, não no altar de Baal, mas junto ao altar. Curiosamente, Joiada não permitiu que a rainha Atalia fosse morto no altar do Senhor, na casa do Senhor. Foi colocada para fora, lá na porta dos cavalos, indo lá certamente para um lugar, talvez, que linkasse a estrebaria. Mas o Matã, o sacerdote, ele foi morto. Certamente esse povo que matou, gente, eu posso imaginar que boa parte dele não estava isento de ter adorado por algum momento o próprio Baal, de ter caído na tentação de ceder à pressão da rainha, da corte, do próprio, de estar adorando. Mas agora esse povo que fez um compromisso com Deus, que fez um compromisso com o rei, ele vai lá e derruba totalmente essa idolatria, esse ídolo, né, que estava lá presente. Como isso é necessário, irmãos? E por que essa maneira drástica, até matando o sacerdote? Veja, se
se isso não é destruído, se isso não é totalmente aniquilado, ele vai se tornar como antes. Vai voltar como antes. Às vezes a gente quer ter piedade com coisas que não deveria ter piedade. Veja que o Senhor Jesus disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que com o inferno dos dois. É claro que ele não está falando literalmente, né? Ninguém vai fazer isso. Já teve gente que fez, né? Tentando aplicar literalmente essa passagem. Não é literal. Mas é tomar atitudes drásticas em favor de seguir a Cristo, de dar prioridade para Ele. Se alguma coisa está fazendo você tropeçar, termine essa coisa. Pare. Se é um namoro, se é um trabalho que está fazendo você mentir, viver de maneira errada, corrupta, você está pesando o seu coração, a sua consciência, você sabe o que tem que fazer. Muitas vezes tem que pedir para demissão, pedir para sair, acabar um namoro, um noivado errado, se está conduzindo você para distante do Senhor, deveria se terminar. Essa é a oportunidade que Deus nos dá de a gente rever os nossos votos com Ele. A gente precisa levar a sério os votos com Deus. Não pense que o silêncio de Deus significa concordância com você. Pelo contrário, Ele está dando tempo de você, muitas vezes, reavaliar muito das coisas que estão erradas para tratar. Veja, eu vou terminar esse ponto dizer que o contexto é bem diferente, mas há muitos ídolos novos hoje em nosso coração. Nosso coração produz ídolos sem parar. E é preciso que a gente reavalie que tipo de ídolo está tomando o lugar de Deus em nosso coração. Pode ser trabalho, pode ser bens, pode ser até marido, mulher, filhos. Jesus disse: quem não amar mais a mim do que o seu pai e sua mãe não é digno de mim. Ele exige prioridade e adoração. Porque você só pode ser um bom marido, isso não é egoísmo do Senhor querer a prioridade. Não, você só pode ser um bom marido se primeiro amar a Cristo em sua vida. Só pode ser um bom pai se primeiro ter devoção a Cristo. É Deus que nos conduz à verdadeira vida. E sem Ele não temos vida. Por isso que a prioridade tem que ser dele. É em benefício nosso que Ele quer a nossa devoção total. Veja que Paulo, escrevendo a Coríntios, capítulo 10, versos 14 e 21, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que tipo de idolatria nós estamos participando em nossas vidas, que é beber do cálice dos demônios? E não podemos servir a duas mesas, a dois senhores. Temos que escolher a quem vamos servir. Se a Deus ou se aos ídolos. Ou se a idolatria que há tanto no nosso coração. Os ídolos não são mais ídolos de nicho, de templos pagãos, mas há muitos ídolos em nossos corações. Muitos. Todos nós sabemos bem disso na prática. E é preciso confirmar nossa aliança com o Senhor. Terceiro lugar, parte B do versículo 18. Em confirmação do reino de Deus, é preciso reformar o culto verdadeiro ao único Deus. Olha a parte B. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. É isso que só diz no versículo 12. Quando você vai lá para a 2 Crônicas, por isso que eu pedi para você ler, veja como nos acrescenta sobre isso aqui. O que é que esse Joiada fez? Ele pôs guarda na casa do Senhor. Como assim? Que guardas são esses? 2 Crônicas, capítulo 23, verso 18, diz assim: entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, aqueles guardas, 500 guardas que estavam ali, liderados pelos cários, para derribar a rainha Atalia, né? A conspiração. Esses levitas que tinham funcionado como os guardas, eles agora estavam na casa do Senhor. E o que eles deveriam fazer? Não usar mais armas, não era preciso mais armas. A rebelião foi vencida. O plano de derrubada da rainha foi executado com perfeição. Eles não precisariam mais armas. Mas o que faziam os levitas? Tudo que nós fazemos hoje em nossa igreja, né? Porteiros, cantores, tudo que precisa, a função diaconal com a parte de louvor, é uma mistura de tudo. Os levitas faziam tudo, né?
E veja, eles estavam fazendo isso. Dá uma olhada, escutem o que eu vou dizer em 2 Crônicas 18, 23, 18. Conforme Davi designou para o encargo da casa do Senhor. Davi tinha estabelecido as funções dos cantores e tudo mais. Oferecerem holocaustos ao Senhor, porque não estavam mais oferecendo. Tinham tirado os instrumentos da casa do Senhor, os utensílios, e levado para Baal. Como está escrito na lei de Moisés. E o que acontece? Com alegria e com cântico. Como fizemos aqui, acabamos de cantar com alegria ao Senhor, celebrando. Muito nos emociona falar das mensagens redentoras do Senhor. Isso tinha sido esquecido. Segundo a instituição de Davi, o verso 19 de 2 Crônicas nos diz: colocou porteiros à porta da casa do Senhor. Os guardas são os porteiros também. Para nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Veja, Deus havia estabelecido limites na lei de Moisés. Não era todo mundo que podia entrar na casa do Senhor. Inclusive tinha o Santo dos Santos, que só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. Essas coisas certamente tinham deixado de lado. Por isso a necessidade de reforma. Por isso a necessidade de trazer o culto verdadeiro à tona. Bom, e o que isso significa para nós? Veja, você não pode destruir um falso ídolo no seu coração sem substituir pelo verdadeiro culto, verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Não pode. Você diz assim: rapaz, eu preciso parar de... Eu ia citar uma coisa aqui, mas não é boa não. Torcer por esse time. Vou citar o time não. Às vezes eu deixo de cultuar o Senhor porque estou indo... Não tem nada de errado em assistir um jogo. Mas em que ponto isso é prioridade na sua vida? Em que ponto isso é mais prioridade do que a família e do que a Deus? Cultuar a Deus. Então há muitas coisas que são listas, mas são verdadeiros ídolos e que nós precisamos tirar. Dizer, eu não vou fazer mais isso. Bom, você tira isso, mas você não pode deixar de fazer a coisa certa, que é buscar a Deus. Ter um momento de culto a Deus, um momento de adoração pessoal, familiar e congregacional com a igreja. É preciso fazer isso. Se a gente não implanta a adoração ao Deus verdadeiro, outros ídolos vão substituir aquele ídolo que você rejeitou. É só uma questão de tempo. Veja, precisamos ter regularidade no nosso compromisso com Deus em adorá-lo. E aí eu cito aqui para terminar Paulo, Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos convidados a um culto racional pela palavra, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso vai trazer alegria para nós. Quando a gente está realmente fazendo a coisa certa diante de Deus, a consciência é tranquila de que estamos fazendo a coisa certa. Cantar qualquer cântico é maravilhoso. É deleite para a nossa alma. Bendize, ó minha alma, o Senhor, disse Davi várias vezes. Por isso que a gente é convidado a isso. Quarto lugar, irmãos, em confirmação do reino de Deus. Versículo 19. É preciso entronizar o novo rei. Dá uma olhada no verso 19, por favor, aí do texto em questão. Tomou, pois, os capitães dos cários, os da guarda, e todo o povo da terra. Todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, pelo caminho da porta da guarda. Você imagina um menino de 7 anos na frente, todo esse povo ali celebrando, os guardas ladeando ele, os sacerdotes provavelmente cantando, tocando trombetas e celebrando, e dizendo: Hosana, Hosana, salva nós te pedimos. É o cântico que da boca dos pequeninos, né? Tira-se o perfeito louvor. E aquela celebração, aquela procissão festiva, alegre. Então eles foram pelo caminho da porta da guarda, ou, como diz em Crônicas, na porta superior, vieram à casa real e Joás sentou-se no trono dos reis. Veja que em 2 Crônicas diz que os capitães, os nobres, governadores, acrescenta isso, né? Todo o povo da terra conduziram da casa do Senhor o rei e passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do seu reino. Veja que, por que da casa do Senhor para a casa do rei? Porque o rei, até aquele momento, ficou 6 anos
morando na casa do Senhor, escondido. Escondido. Eu fico imaginando esse menino com que horas ele brincava. Talvez à noite, quando não tinha ninguém, porque se a rainha soubesse que ele estava ali, ele seria morto. Então ele ficou bem escondido 6 anos. E aprendendo o que é reinar, aprendendo as histórias do Senhor, a lei do Senhor, o temor do Senhor. Às vezes a gente despreza o que é ensinar uma criança, né? A gente pensa assim, não é novinho ainda, vou deixar crescer. Espera deixar crescer para ver o que acontece. Não vai querer aprender as coisas. Tem que se ensinar de novo, pequeno. E eu louvo a Deus pelo trabalho que o Cici está fazendo. Teve uma pausa agora, né, Arlé? A pausa, tem umas férias, vão voltar. Os pais aqui estão ensinando, são 5 famílias, Arlé. 5 famílias ensinando seus filhos, desde pequeno. Eu fiquei encantado, já tenho 2 vezes, já visitei eles. Fico encantado com o trabalho. É de pequeno, é inculcar mesmo nas crianças a lei do Senhor, a palavra de Deus, os princípios da palavra do Senhor. É a melhor forma, é claro, a educação também intelectual que eles estão dando, não é só instrução da palavra. A boa instrução intelectual que os nossos filhos precisam crescer. Em estatura, em sabedoria e graça, como cresceu Jesus e João Batista. E é isso que tem que fazer. Joá fez isso. E o povo agora colocou ele no trono e celebrou, estava ali celebrando, adorando o Senhor. Bom, e nós? Que rei nós precisamos entronizar? Que rei domina a sua vida hoje? Será que é você mesmo que está centrado no trono? Você não pode ser rei de você mesmo. Você sabe onde sua vida vai dar. O fim dela não é boa. Quando a gente domina a nossa vida, é entregue a si mesmo, diz Romanos capítulo 1,